Turma, olha só, eu fui atender um cliente e esse cliente é muito interessante porque é um senhor que ele é cliente da minha farmácia há muito tempo já. A gente tem uma relação muito legal assim. E isso é muito importante porque dá pra gente ter essa relação com muitos clientes dentro da farmácia, tá? E alguns clientes eles se tornam meio que família, sabe? Eles têm um cuidado com a gente tem esse cuidado com eles, de tanta conexão que a gente gera naquele atendimento ali. Chega um momento que eu vou estar sempre cada vez mais aumentando a minha autoridade. Isso vai fazendo dele entender que sempre que ele precisa de uma informação de qualidade, de um tratamento, de alguma coisa, ele está sempre falando comigo. E aí foi legal que anteontem, eu acho, há 2 dias atrás, ele veio me perguntar sobre um medicamento que chama Tetrex. E aí esse Tetrex, ele tem... Eu gosto muito de analisar os medicamentos como fase, sabe, dentro do mercado, assim, isso é importante porque é perceptível isso, sabe? As coisas vão mudando, mas algumas coisas as pessoas têm um pouco de memória daquilo que passou. E esse Tetrex é um medicamento que eu não cheguei a conhecer, mas o pessoal antigo conhece muito como Tetrex, que na verdade é a tetraciclina. E aí quando a gente vai estudar aqui aqui na farmácia, aqui no curso do Eu Balconista, nos vídeos que você vê aqui, você tem que entender que para a gente aprender sobre esse medicamento, a gente tem que estudar um que chama Parenzyme, tá? Por que Parenzyme? Porque esse aqui, ele é um medicamento de referência quando a gente fala sobre ético ou referência, quando a gente fala sobre o medicamento referência, quando a gente fala sobre o medicamento tetraciclina. E o que é importante, tá? Quando você conversa com essas pessoas, o Tetrex ele consegue ter uma parada efetiva mesmo com o medicamento, porque no caso desse senhor, ele tem 97, 98 anos. E o que é importante? Ele lembra muito da primeira vez que ele tomou lá atrás, quando ele era criança, quando ele estava numa roça trabalhando, e aí ele contou essa história geral. Então por que eu vim trazer essa aula de hoje, tá? Porque pode chegar esse senhorzinho lá no balcão, ou uma senhora, pessoas ali acima de 45, de 50 anos, lembrar desse medicamento, desse nome desse medicamento, e você precisa estar preparado para entender qual que é o medicamento que ele está se referindo. E é legal que esse medicamento, a fórmula dele é tetraciclina, tá? E aí o que acontece? Tetraciclina. As coisas mudaram, né? Antigamente todos esses antibióticos aqui, eles eram comprados na farmácia sem receita médica. Só que agora os antibióticos eles precisam de uma receita, né? A gente só consegue fazer essa dispensação desse medicamento. E ele queria esse medicamento aqui para infecção de garganta, tá? E o que é importante? Como a gente não consegue dispensar esse medicamento aqui da primeira vez lá para ele, porque ele está sem a receita médica, a gente tem que ajudar ele de alguma forma. E existe vários medicamentos dentro de uma farmácia que é para tratar essa inflamação. E essa inflamação você só consegue tratar a partir do momento que você gera uma conexão com a pessoa. No meu caso, ele é meu cliente. Mas se porventura for um cliente novo para você, você tem que fazer uma pré-venda interessante, saber com quem você está falando, saber o que ele está precisando para você ir colocando isso no seu atendimento. E o que é legal? Esse medicamento ele tem uma apresentação de 500 miligramas, tá? E existe com 8 cápsulas apenas, certo? Então o que acontece? Até nesse tratamento aqui, a gente já consegue agregar valor nele, porque se ele vem em 8 cápsulas, provavelmente não vai ser só uma caixa que ele vai precisar. Porque geralmente o tratamento é por 7 a 10 dias de tratamento por ser um antibiótico. Então o que acontece? Você tem que explicar isso para ele, para você agregar valor. Só que ao mesmo tempo você tem que informar que ele tem que ir no médico, o médico passar o medicamento, só que ele está sentindo dor. E para ajudar ele nessa dor, a gente tem outros medicamentos também que pode ser utilizado, tá bom? Então, só para você entender,
Existe anti-inflamatórios que a gente pode fazer indicação, existe analgésicos, tá bom? Para tirar a dor dessa pessoa, existe pastilha, existe spray para garganta, que foi assim que eu fiz. Então eu não deixei de vender, eu não deixei de ajudar o meu cliente, mas ele queria mesmo, era o Tetrex dele, que é onde tem a fórmula tetraciclina, beleza? Então eu vou te passar todas as informações aqui para você conseguir guardar ela bem legal, para você conseguir entender que quando o seu cliente chega lá, pedir o medicamento sem receita médica, você tem que passar todas essas informações, beleza? E esse medicamento ele é muito importante porque ele possui essas indicações também, né, de garganta, mas ele pode servir também para tratamento de acne, por exemplo, certo? Ele também pode ser utilizado lá para otite, para faringite, para pneumonia, otite, faringite, pneumonia, certo? Ele pode utilizar esse medicamento para doenças respiratórias da face, que pode ser uma sinusite, pode ser uma rinite. Então eu vou colocar aqui, ó, sinusite, sífilis. E isso é legal, por que eu coloquei a sífilis aqui, tá? Porque como ele é um antibiótico muito antigo, os antigos utilizavam esse medicamento muito para doenças sexualmente transmissíveis ali. Por quê? Porque antigamente se sabia muito pouco sobre os antibióticos. Esse antibiótico ele era de um acesso muito fácil dentro das farmácias, ou em qualquer local que eles chegavam ali para comprar aquele medicamento. Então, por isso, eles têm essa memória desse medicamento. Então, é muito importante isso, tá? Tendo em vista que, para toda indicação, a gente tem as contraindicações. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a alergia ao medicamento, a fórmula do medicamento. Isso é importante você entender. A criança não deve utilizar esse medicamento por conta da dosagem. Idoso, a gente precisa ter bastante cuidado com essa pessoa por conta da dosagem. A gravidez, pessoas que estão gestantes não podem utilizar esse medicamento, a não ser que o médico indique esse medicamento. Pessoas que estão amamentando não podem utilizar. Pessoas que têm problemas renais também não podem utilizar. Hepáticos também não podem utilizar. E talvez, vou colocar aqui para vocês, cardíaco também, por conta da dosagem, tá? E etc, porque existem várias contraindicações, mas só ir lá na bula do medicamento. Essa aqui talvez são as principais, onde que são mais corriqueiras dentro da farmácia e que é preciso você saber lidar com essa situação aqui. O que você não pode deixar é de agregar valor nessa informação, porque ela vai ser muito importante. O modo de utilizar desse medicamento, o médico que vai identificar, mas geralmente a gente pede que essa pessoa tome esse medicamento sempre com água, sempre, e o tratamento pode ser de 6 em 6 horas, geralmente é assim, de 7 a 10 dias. Ou em alguns casos também o médico passa de 8 a 8 horas, de 7 a 10 dias. Porém, só o médico vai conseguir identificar qual tipo de posologia que ele vai passar para essa pessoa. Abraão, dá para agregar valor nessa venda? Dá sim. Na própria quantidade dos comprimidos, quando o médico indicar, você já tem que fazer uma contagem certinha de quantos dias, tendo em vista que se for de 6 em 6 horas, vai ser 4 vezes ao dia, e se for de 8 a 8 horas, vai ser 3 vezes ao dia. Então você vai fazer o cálculo de quantos comprimidos vai precisar aqui, utilizando 4 comprimidos ou 3 por dia, durante 7 ou durante 10 dias. Então, essa questão aqui basta calcular, é muito simples, tá bom? Outra coisa que é importante, entenda para que você vai fazer essa dispensação. Você entendendo para quem que é, para qual patologia que vai se tratar, para quais sintomas, a gente vai resolver o problema do cliente, beleza? Com todas essas informações. Então, toda vez que o teu cliente chegar lá, a base de Tetrex agora, perguntando, você tem que partir o seu estudo desse remédio aqui, ó, Parenzyme, sempre a partir desse. E a partir desse você vai entender que existe medicamento genérico também, tá? Que aí os genéricos vão vir só com o nome da fórmula, então existe sim. E existe alguns similares no mercado também, tá? Esses similares são basicamente 4 que eu conheci nesses 15 anos. Existe um que chama Tetracina, vou colocar aqui para vocês, eu já trabalho... Não, tá escrito errado. É assim, ó, Tetracina, se eu não me engano, essa tetracina aqui lá era do laboratório Bunker. Existe um da Pratidonaduze, que chama Multigram,
Vou colocar aqui para vocês, ó, Multigram da Prate Dona Dulce. Existe um que é muito conhecido no mercado que chama Tetramed. Esse é da Tetramed. E esse aqui, se eu não me engano, ele é da Medquímica, eu tenho certeza, é da Medquímica. E existe um que chama Tetracilin, que esse foi muito conhecido no mercado, Tetracilin. Eu não consigo ver ele mais no mercado de um tempo, e esse aqui ele era da Teuto, então talvez ele tenha sido mais comercializado num dia. Então, eu fiz esse vídeo justamente para responder as perguntas sobre esse medicamento. Eu não quero mais que você perca uma venda por falta de informação, e toda vez que a pessoa vir lá na farmácia atrás de um remédio que chama Tetrex, ele quis dizer tetraciclina, tá? Essa abreviação desse nome aqui. Eu não sei se existiu esse medicamento com esse nome, mas é importante você entender que, inclusive assim, ó, se você tem um conhecido que tem uma caixa, uma embalagem desse produto, me manda lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo, para eu saber se realmente existiu ele, para eu conhecer, porque eu não conheço. Mas, desde que eu aprendi lá atrás, eu aprendi que Tetrex era tetraciclina e faz muito sentido. Toda vez que a gente mostra o medicamento para a pessoa, ela consegue lembrar sim, tá bom? Boas vendas para você, coloque isso em prática e não perca mais vendas do Tetrex, tá bom? Boas vendas, até mais.